Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês aqui no momento as peças e depois na sequência eu vou mostrar como ele vai ficar já montado. Mas um móvel planejado que ele foi feito totalmente na CNC Router. Porque muitas vezes a dúvida de quem já mexe com móvel e alguma situação pensou em ter uma CNC, adquirir uma CNC, é se vale a pena para essa finalidade. Tá? Eu vou comentar alguns pontos aqui a respeito desse vídeo, aspectos positivos, aspectos negativos, por assim dizer, focando nesse aspecto aí da questão do móveis planejados feitos na CNC. Enfim, fica o convite para se inscrever nesse canal, caso você não seja inscrito. Eu tenho um outro canal, que é o canal CNC em Ação. Justamente lá estão as partes que eu estou comentando a respeito da primeira parte, depois fazendo o recorte das peças. E na terceira parte vai ser algo semelhante aqui, que eu comentei mais um pouco e vou mostrar já pronto também. Aqui vocês já vão ver ele pronto, mas fica o convite também para dar uma olhada, se vocês gostam do assunto CNC ou tá vendo, quer conhecer um pouco mais. Inclusive o canal CNC em Ação, ele também tem o grupo no Facebook, tá? Aí também fica o convite, porque lá no grupo tem bastante gente. Então, uma vez que você tenha dúvida, algum problema, dificuldade para montagem, posta lá que o pessoal, como tem muita gente, alguém vai conseguir ajudar. E eu tô sempre dando uma olhada nesse grupo lá do Facebook para poder fazer e trazer temas novos lá pro canal CNC em Ação, tá ok? Então vamos lá. Dessa vez, e essa é a primeira vez que eu estou fazendo isso dessa maneira, eu projetei um móvelzinho aqui, basicamente uma prateleirinha de cozinha ali para a parede. Eu projetei e eu realizei o recorte das peças totalmente na CNC. É um móvel de poucas peças. Tá? Basicamente aqui a gente tem 8 peças, 3 laterais, 3 travessas e 2 travessinhas de fixação. São poucas peças, mas agora entrando na questão do assunto, será que compensa uma CNC para montagem de móveis? Existem pontos positivos e pontos negativos. Por exemplo, os pontos positivos que eu ressalto é que assim, é inquestionável que fazer uma peça com recortes complexos aqui, circulares, curvas, encaixes, feitos em uma CNC, cara, não tem como comparar, tá? É um ponto muito positivo esse aspecto, porque vai beirar a perfeição. Isso não tem o que questionar. Só que assim, a predominância dos móveis, muitas vezes, são linhas retas. Tá? Não é um problema para a CNC, mas nesse ponto o que tem que considerar é assim, quanto tempo a CNC leva para fazer uma peça dessa na CNC e quanto tempo eu levaria numa serra de bancada, numa esquadrejadeira, numa seccionadora, entendeu? Porque dependendo da finalidade, principalmente quem está na escolha, ou eu compro uma CNC, ou eu compro uma serra esquadrejadeira, uma serra com a finalidade ali de desenvolver e construir móveis, tem que avaliar bem isso, tá? Assim, havendo a possibilidade de ter as duas, tenha, com certeza tenha. Mas eu acho que no aspecto de ser eficiente, valeria o seguinte: você teria que trabalhar de forma combinada. Aqui, e foi o que eu comentei lá no canal, eu fiz para a finalidade de mostrar que é possível. Mas numa eventual situação que eu precisasse, eu tivesse essas peças difíceis de recortar manualmente, essas peças que eu consigo recortar facilmente na serra de bancada e depois na esquadrejadeira, eu recorreria a essa situação. Eu colocaria essas peças na máquina e essas aqui eu faria de forma manual. Outro ponto positivo da CNC, uma vez que você faça na CNC, é um aspecto que assim, você já faz todas as furaçõezinhas que precisa. Óbvio, aqui já está com as furações, por exemplo,
Essa daqui é uma das travessas da parte de baixo. Depois vai ser parafusado. Aí já tem a referência do furo, já está atravessado. Depois, na hora que eu colocar na lateral aqui embaixo para fazer a montagem, eu só quis vir com a furadeira manual, fazer o furo e colocar os parafusos. E esse é o ponto, né? Você já consegue colocar os furos no lugar certinho ali. Esse aqui, ó, travessinha de fixação da parede, já está com as furações devidamente no seu lugar. Só que é o que eu mencionei. Esse processo de produzir essas peças com linha reta, independente, a questão da furação é um detalhe, porque para fazer manualmente é só questão de pegar a reguinha ali e fazer umas marcaçõezinhas. Mas na questão da CNC, mais questão de ponto positivo, é que assim, uma vez que você tem o projeto e a máquina ela esteja totalmente confiável, seja um equipamento confiável, sempre mencionando, para móveis tem que ser um equipamento confiável, tá? E você comprometer uma peça grande de MDF, o prejuízo você já viu, né? Mas estando tudo confiável, a questão é que a pessoa que vai trabalhar ali, ela não precisa ter a menor experiência com questão de móveis, por assim dizer. O básico, se ela souber fazer um furo, colocar um parafuso, ela consegue, com a ajuda de uma CNC, construir o móvel que ela quiser. Esse é um ponto positivo. Colocou a chapa na mesa, colocou para recortar, ela vai recortar tudo certinho, fazer a marcação de furo, e depois só faz o processo básico ali, furação, parafusar, para montar. E essa é uma questão, ponto positivo. Principalmente a repetibilidade, ou você vai produzir várias peças da mesma, também, dificilmente a máquina ela não vai se perder. Aqui ainda eu tenho uma máquina, que eu vou dizer é uma máquina pequena. Por que eu digo que é uma máquina pequena? Porque essa minha máquina aqui, ela comporta de uma vez só 1/4 de chapa de MDF. 1/4 de chapa de MDF, mas sim, a gente tem as máquinas que são máquina para uma chapa de MDF inteira. Então um móvel pequeno que nem esse daqui, eu acredito que com base no que eu utilizei, numa chapa acho que daria para fazer 2. Você já deixar programado para recortar 2. Deu start ali, a máquina vai recortando e simultaneamente, dependendo de como você programar para fazer o recorte, as peças já vai saindo, não precisa nem acabar o processo. Na hora que ela recorta a peça, soltou a peça, você já pode pegar essa peça e ir dando acabamento nela. Porque aqui, se vocês observarem, as peças, o acabamento que eu digo aqui, no caso, eu coloquei fita de borda em algumas partes. Algumas partes, principalmente essas curvas, eu não sei se eu vou colocar fita de borda, dá para colocar, tá? Só que eu acho que é demasiadamente trabalhoso. Provavelmente eu vou recorrer a uma tintinha aqui ao invés da fita de borda. Para mim mesmo, não tem problema quanto a isso, mas enfim, é isso, tá? Então tem que pensar bem. Ter uma CNC vale a pena para quem faz móveis? Se você está pensando em diversificar as linhas dos seus móveis, eu acho que vale a pena. Se você tem uma grande produção em série, eu também acho que vale a pena, porque é aquilo lá que eu mencionei, a pessoa, se você entrega, tipo assim, ali um projeto de um móvel para uma pessoa, para ela pegar e seccionar todas as peças na serra e tudo mais, exige ali uma boa experiência para que ela consiga fazer aquilo lá, tá? Ler certinho o projeto, recortar e tal. Na CNC, o projeto ele vai estar ali, colocou a chapa na mesa, deu start, ela vai recortar. Essa mesma pessoa que, vamos dizer assim, uma pessoa que não tivesse experiência com móvel, só o básico, sabe furar, sabe parafusar, aquilo que eu mencionei, ela vai conseguir concluir aquele móvel. A máquina vai produzir as peças, ela vai ter só a questão de fazer a montagem. Mas, agora, tipo, sinceramente, a menos que seja que você esteja pensando em fazer algo diversificado, se for só o 8 ou 80, olha, ou eu compro a CNC, ou eu compro uma esquadrejadeira, por exemplo,
Para móveis, eu recomendaria uma esquadrejadeira, tá? Para no primeiro momento, que a predominância de móveis são linhas retas, tá? A predominância é isso. Mas aí fica a critério de cada um, tá? É a mesma coisa dizer, olha, eu acho mais fácil fazer assim, ou outro pode dizer que não. É a escolha da pessoa. Mas, enfim, tá aqui. Aí o que eu quis fazer, essa é a primeira vez que eu faço um móvel desse, eu recorto todas as peças na minha CNC. E, tipo assim, por ser uma CNC pequena, e daí às vezes vai entrar o critério, tá, sua CNC é pequena, você vai conseguir produzir móveis pequenos. Teoricamente seria isso, mas na prática não é, tá? Porque dependendo de como a gente montar o móvel, porque o móvel planejado final, muitas vezes ele é um conjunto de peças pequenas. Então, às vezes você vê aquele móvel bonitão, compridão, assim e tal, mas até para a questão do marceneiro mesmo, na hora que ele está produzindo, estou dizendo não na questão de CNC, ele produz ele em partes. Então, da mesma forma, aqui eu consigo, sim, a peça maior que eu consigo recortar aqui é os 1,35 de capacidade da minha máquina, 1,35 m. Porém, eu poderia fazer uma peça de 2,70, recortando uma de 1,35 e mais uma de 1,35, e no móvel eu faço ou uma junção tipo de... como se fosse dois nichos e junto os dois, ou eu faço uma chapa engrossada para fazer a união, mas só que óbvio que isso daí depende tudo do planejamento, tá ok? Mas é isso, galera. Eu espero ter passado aí pelo menos uma referência. Novamente, fica o convite lá para o outro canal, o canal CNC em Ação. Fica o convite para o grupo, porque no grupo é mais fácil ali de você conseguir uma ajuda relacionada a CNC. Que eu também tenho que fazer minhas correrias do dia a dia, nem sempre eu consigo ajudar, nem sempre eu sei ajudar, mas sempre que possível eu estou ajudando. E é isso, tá ok? Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!